Comunidade da Ocupação União pede apoio para evitar reintegração de posse. A situação do terreno no bairro Belém Velho foi debatida na Comissão de Habitação do Legislativo. A Associação de Moradores da Vila Restinga cobra melhorias na região. A entidade participou da Tribuna Popular em sessão plenária. Carteira de vacinação pode ser cobrada para matrícula de crianças em escolas municipais. O projeto de lei que prevê a questão foi um dos textos aprovados pelos parlamentares nesta semana. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Confira as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A comunidade da Ocupação União foi recebida nesta semana pela Comissão de Habitação do Legislativo. Os moradores querem evitar a reintegração de posse do terreno localizado no bairro Belém Velho, na zona sul da capital. A ação foi solicitada pelo dono da área, mas o proprietário também é apontado pela prefeitura como um loteador irregular. Segundo os representantes das famílias, o entorno da ocupação já conta com escola, unidade de saúde e transporte. No entanto, o vice-presidente da Associação de Moradores reclamou que na área específica da comunidade União, os serviços básicos ainda não chegaram. Vamos tentar regularizar lá também a luz, a água para todo mundo e fazer a coleta seletiva que está próximo, mas eles não estão entrando nas ruas. Então, isso é a maior correria que a gente está fazendo agora no momento. Mas a área, a gente ganhar a posse da área é o principal motivo que a gente está correndo atrás. Mas, além de todos os trâmites exigidos no processo de regularização, o caso dessa comunidade na zona sul da capital ainda apresenta uma outra particularidade. O local onde está a comunidade União é uma área privada. O problema é que a venda dos terrenos para alguns moradores, também nas adjacências, foi feita por um loteador irregular, que está registrado como dono do local. Ele chegou a ser multado pela prefeitura, uma dívida que está em torno de R$2 milhões. Apesar disso, esse loteador irregular pediu a reintegração de posse da área. Um dos proponentes do encontro, o vereador engenheiro Comaceto, sugeriu que a área fosse regularizada em troca da dívida. O loteador irregular, o Licórdova, que está foragido, ele já deve mais de R$2 milhões ao judiciário. Tem todas as dívidas dos impostos que não são pagos à prefeitura. E a nossa sugestão é que tanto aqui, nós da Câmara, que vamos enviar um documento ao juiz, bem como a prefeitura também envia um documento ao juiz pedindo para que converta essa dívida e que destine esta área para ser feita a regularização e mantenha essas famílias lá. Entre os encaminhamentos da reunião, a CUTAB vai solicitar ao município a instalação dos serviços básicos no local. E também buscar junto ao Poder Executivo, ao chefe do Executivo, uma autorização para que a Procuradoria do município ela possa trazer informações e elementos ao processo que ora tramita, pois o autor da ação de reintegração de posse na referida área, ele tem uma dívida ativa com o município e aí no sentido de uma busca desta informação melhor, trazer esta informação ao Poder Judiciário, a ação de reintegração de posse e até uma busca de intermediação. A procuradora do município explicou que ainda é preciso analisar a questão. Para poder regularizar e fazer todos os encaminhamentos, como regularização fundiária, é necessário que eles se enquadrem no quesito de ocupação consolidada. E essa comunidade hoje não se enquadra nesses requisitos de tempo de ocupação e não litigiosidade da área. Então, há um problema também nesse aspecto. Fora a questão ambiental, fora dos equipamentos que estavam já sendo estudados e detalhados para esses locais. A ocupação atravessou esses estudos todos que o município estava fazendo. O espaço da Tribuna Popular, em sessão plenária, foi ocupado nesta semana pela Associação dos Moradores da Vila Restinga. A entidade pediu apoio dos parlamentares para promover melhorias na região. A presidente da Amovir subiu à tribuna para cobrar a construção de um posto de saúde na comunidade. Segundo Nídia Maria Andrade de Albuquerque, esta é uma demanda aprovada pelo orçamento participativo. A líder da associação também criticou a falta de um centro de atendimento psicossocial na Restinga. Nídia ainda alertou para o crescimento da construção civil, que estaria invadindo os passeios públicos da região. A construção
desordenada que está acontecendo, tá? Construindo nas calçadas, né? Então a gente gostaria que o plano diretor fosse obedecido. Nós estamos com um posto de saúde que nós tivemos um desmanche do posto na época do prefeito Fogaça. Nos foi dito que nós iríamos imediatamente para outro posto, só que isso não aconteceu. E nós temos a verba do orçamento participativo que está lá, acumulada. Deram a nossa área, fizeram inauguração, teve licitação, mas só que isso não aconteceu. A construção está só com a base lá. Na sessão plenária da última segunda-feira, os parlamentares aprovaram 2 projetos de lei. O texto mais discutido pelos vereadores trata da importância de manter em dia a vacinação infantil. O projeto é de autoria do vereador Márcio Binzeli. O texto prevê que os responsáveis apresentem a carteira de vacinação de crianças no ato da matrícula escolar em escolas do município. Na defesa da proposição, o parlamentar agradeceu aos membros do Rotary Club pela sugestão do projeto. Representantes da diretoria da entidade acompanharam a votação. Foi minha ideia e da companheira Eunice, que é minha vice, de que nós necessitávamos conscientizar os pais de que a vacinação contra a poliomielite é imprescindível. As pessoas julgam que já foi completamente terminada, que nós conseguimos finalmente erradicar a vacina, erradicar o perigo. Mas não é assim. Se a vacina não for mantida, nós teremos problemas. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação simbólica. 2 emendas foram acrescentadas ao texto e aprovadas da mesma forma. Ambas são de caráter técnico e de autoria do próprio parlamentar. Com a aprovação do projeto, as escolas também ficam autorizadas a notificar os conselhos tutelares, caso algum aluno matriculado apresente irregularidades na carteira de vacinação. A exigência da cobrança da caderneta de vacinação, ela não compromete a matrícula. Igual a criança vai fazer a matrícula, mesmo que não seja vacinada. Mas pelo menos a escola está exigindo, está cobrando, está relembrando, está reforçando para que os pais tragam, então, aquele comprovante da vacinação na idade específica para cada vacina. Acho que ganhou a cidade, ganhou a sociedade. Porto Alegre dá o exemplo, acho que nós vamos ter outros municípios, espero que em breve possam estar copiando também essa iniciativa. Outro projeto aprovado nesta segunda-feira é de autoria do presidente do Legislativo. O texto propõe a instalação de lâmpadas de LED em espaços públicos da cidade. A proposição do vereador Cássio Trogildo foi aprovada por unanimidade em votação simbólica. O texto estabelece a utilização de lâmpadas de LED na iluminação de prédios, espaços e vias públicas sob administração municipal. Conforme o parlamentar, a medida é gradativa e tem como objetivo promover economia e eficiência energética. As lâmpadas de LED têm vida útil média de 35 anos. O Poder Executivo 10% ao ano vá substituindo as lâmpadas que são utilizadas tanto nos seus prédios próprios quanto na iluminação pública por lâmpadas de LED. Estamos falando agora para a substituição de lâmpadas de LED numa economia de até 90%. Então realmente é um ganho muito grande do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Porto Alegre foi tema de reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Embora a criação da lei esteja prevista desde 2006, a capital ainda não elaborou o documento. Para a presidente da organização não governamental Mira Serra, a falta de regras e de planejamento geram problemas como invasões e despejo de dejetos em unidades de conservação. Lisiane Becker também apontou a falta de estudos como fonte de incerteza quanto à situação da Mata Atlântica na cidade. Segundo Lisiane, o plano de conservação seria uma ferramenta estratégica para o município. No momento que tu tem um instrumento de gestão, de planejamento, de visualização da cobertura vegetal, tu tem uma possibilidade de fazer uma melhor distribuição, e até de captação de recursos humanos para geração de renda, de emprego. O plano de Mata Atlântica ele não é só uma estrutura, uma ferramenta de gestão territorial. Ele também vai agregar a possibilidade de atrair turismo, de ter recursos ambientais que também tem um reflexo na economia,
Representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Leonardo Rutti, explicou que a Lei da Mata Atlântica, em vigor desde 2006, prevê a criação de planos municipais de conservação e recuperação. A legislação delega ainda aos estados o gerenciamento do bioma. Conforme o técnico ambiental, o governo do Rio Grande do Sul optou por dividir a administração com o município por meio de convênio. Entre os requisitos, é necessário que cada cidade apresente o plano municipal. Na verdade, assim, é uma questão de compartilhamento ou delegação de competência entre o órgão estadual e o município para que ele possa fazer a gestão, né? Nós entendemos lá do ponto de vista técnico que isso é compartilhamento mesmo. É a SEMA compartilhando uma responsabilidade com o município. Portanto, as ações têm que ser feitas em conjunto. Assim. Não é simplesmente entregar essa gestão para o município e deixar que cada um trabalhe nos seus limites, né? No caso dos planos municipais, a SEMA tem agora uma intenção de trabalhar isso vinculado à assessoria técnica do gabinete da secretária. Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a vereadora Lourdes Sprenger sugeriu que a elaboração do plano seja acompanhada por um grupo de trabalho. A equipe deve ficar sob a coordenação do vereador Dr. Goulart. Que também foi gestor do DEMAB, tem largo conhecimento na área do executivo. Ele vai coordenar esse grupo para nós, para buscar justamente alavancar mais ações. A solução está muito distante de nós termos um plano, de nós modificarmos esta consciência que não está havendo de desenvolvimento, mas sem a preocupação também do meio ambiente, da preservação. Já os vereadores da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor se reuniram nesta semana com portadores da doença celíaca. A comunidade veio à Câmara Municipal para tratar da regulamentação de uma lei sobre a condição. A doença celíaca é autoimune e se manifesta com a sensibilidade ou intolerância ao glúten, presente principalmente em alimentos à base de trigo. Além dos membros da Associação de Celíacos do Brasil, a reunião contou com representantes de órgãos de defesa dos direitos do consumidor. A vice-presidente da Abracel apresentou um breve histórico sobre a doença celíaca e os efeitos no organismo. Conforme Esther Benatti, as pessoas intolerantes ao glúten têm dificuldade para se alimentar fora de casa. Por isso, a associação sugeriu no ano passado a criação de uma lei para proteger os consumidores. Nós temos uma dificuldade de comer fora de casa justamente por conta da confiabilidade da informação que nos é dada. Se você vai a um lugar e pergunta, né, se aquele alimento foi feito com glúten, você precisa ser muito específico, porque a pessoa responde errado. Você fala, tem glúten nesse peixe? Não, não tem, a gente não coloca nada de leite. Leite e glúten são coisas completamente diferentes. Então, o entendimento das pessoas de onde está o glúten, o que é equivocado. A lei de número 11.808 é de autoria do vereador Dr. Tiago Duarte e determina que bares, restaurantes e lanchonetes informem aos consumidores sobre a presença ou não de glúten nos alimentos, através do cardápio ou de placas. O texto foi aprovado na Câmara no ano passado, mas o prefeito José Fortunati se manifestou contrário à matéria. Depois, os vereadores derrubaram o veto da prefeitura. Agora, o texto ainda precisa de regulamentação. Essa responsabilidade do Poder Executivo, mas às vezes os processos legislativos eles têm um tempo de maturação. Agora eu acho que nós chegamos no momento, nós amadurecemos essa ideia, bares e restaurantes similares amadureceram, a Associação dos Celíacos amadureceu, o próprio Legislativo amadureceu para uma proposta que possa não prejudicar os estabelecimentos, mas sim dar novas oportunidades. O diretor do PROCON municipal relatou que o órgão tem atuado na fiscalização de bares, restaurantes e supermercados. Desde novembro de 2015, foram recebidas 28 reclamações. Desde novembro de 2015, foram recebidas 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 reclamações. Desde novembro de 2015, foram recebidas
Reclamações desde novembro de 2015 foram recebidas. 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 Desde novembro de 2015 foram recebidas. Desde novembro de 2015 foram recebidas. 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 Novembro de 2015 foram recebidas.